Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, conversando teologia com John Wesley. O tema hoje, Bíblia Sagrada. É interessante que a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos juntos novamente, Pai, nesse Conversando Teologia com John Wesley, e nós queremos, ó Deus, aprender, Deus amado, o valor da Bíblia para a nossa vida, para a nossa tradição cristã, para a nossa igreja. Pai, muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, Conversando Teologia com John Wesley é muito interessante para os metodistas, porque a nossa base doutrinária é o movimento metodista do século XVIII. E também muito interessante para aqueles que não são metodistas, porque eles poderão conhecer um pouco da nossa teologia, não é? Como Wesley via a Bíblia? Como era a Bíblia Sagrada para John Wesley? Então eu tenho aqui alguns escritos de John Wesley que eu quero compartilhar com você, para que você possa entender como Wesley via a Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, no prefácio aos sermões, John Wesley escreveu assim: eu não tenho receio de revelar os meus pensamentos mais íntimos aos homens sinceros e sensatos. Eu tenho pensado que sou uma criatura de um dia passando pela vida como uma flecha através do ar. Sou um espírito vindo de Deus e que para ele voltará. Espírito apenas pairando sobre o grande abismo, até que daqui a uns poucos momentos eu não seja mais visto e entre numa eternidade imutável. Falando da sua morte, né? Quero saber uma coisa: o caminho para o céu. Como desembarcar-me com segurança naquela praia feliz? O próprio Deus condescendeu em ensinar o caminho, e para esse fim ele veio do céu. Ele o escreveu em um livro, ou seja, o caminho para o céu, o Senhor escreveu em um livro. Ó, dá-me esse livro, por qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Eu o tenho. Aqui há conhecimento suficiente para mim. Seja eu o homem de um livro, de modo que estou distante dos costumes atarefados dos homens. Eu me assento a sós. Somente Deus está aqui. Em sua presença, abro e leio o seu livro, para este fim achar o caminho do céu. Há alguma dúvida a respeito do significado daquilo que leio? Parece alguma coisa difícil ou intricada? Ergo o meu coração ao Pai das luzes. Senhor, não é a tua palavra? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Tu dás liberalmente e não lanças em rosto. Tu disseste: se alguém quiser fazer a tua vontade, ele a conhecerá. Eu quero fazê-la. Dá que eu conheça a tua vontade. Então, pesquiso e considero as palavras paralelas das Escrituras, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, medito com toda atenção e sinceridade de que é capaz da minha mente. Se ainda persiste alguma dúvida, consulto aqueles que são experimentados nas coisas de Deus. E então os escritos que estavam mortos ainda falam. E o que assim aprendo, ensino. É o prefácio aos seus sermões. Então você percebe que John Wesley ele não via a Bíblia como um simples livro. Ele via a Bíblia como um livro escrito por Deus. Nós sabemos que foram homens que escreveram a Bíblia, homens inspirados por Deus. O próprio Paulo fala: toda escritura é inspirada por Deus. Wesley diz então: me assento a sós com Deus, com essa Bíblia,
e eu começo a ler. E aquilo que eu não entendo, eu peço a Deus. E Ele me revela. E eu vou comparando palavras com palavras, até que essa palavra venha a ser esclarecida. E Ele diz assim: se ainda persiste alguma dúvida, consulto aqueles que são mais experimentados nas coisas de Deus. Então Wesley tinha essa humildade. Eu vou estudar a Bíblia, o que eu não entender vou perguntar a Deus, e se ainda persistir alguma dúvida, eu vou procurar homens que são mais experimentados nas coisas de Deus. E aí, depois desse exercício, os escritos que estavam quase mortos ainda falam. Ou seja, a Bíblia não é um livro do passado, é um livro do passado e é um livro do presente. Ele diz assim: e o que assim aprendo, ensino. Então, todos os ensinos de Wesley era baseado naquilo que ele aprendia na Bíblia Sagrada. Ele era um homem que lia vários livros, escreveu livros sobre medicina, terapias alternativas, fitoterápicos. Ele falava sobre vários assuntos, mas com relação à sua fé, com relação à sua vida eterna, ele está dizendo: eu estou querendo me desembarcar lá naquela praia, no céu. Como vou fazer isso? Vou aprender através desse livro. E lembra que ele escreveu isso no prefácio dos seus sermões. Ou seja, ele escreveu esse texto para que as pessoas que iam ler os seus sermões não ficassem presos nos seus sermões, mas na Bíblia Sagrada, da onde nasceram os seus sermões. Muito lindo isso. Eu sou um homem de um livro só, não é? Ou seja, é a Bíblia Sagrada. Querido, hoje você tem revelações de lá, pregações de cá, estudo de lá, profeta de lá, cheio de apóstolos, isso, aquilo. Fique com a Bíblia, permaneça na Bíblia. É interessante isso, nós estamos conversando teologia com John Wesley, né? E John Wesley está apontando: você precisa da Bíblia, fique com a Bíblia, ali está o caminho para a salvação, né? Tem um outro texto que ele escreveu muito interessante, também ainda nos prefácios, que ele diz assim: com referência às Escrituras em geral, pode-se observar que a palavra de Deus vivo, que dirigiu também aos primeiros patriarcas, foi escrita no tempo de Moisés. Foram adicionados a esses escritos dos outros profetas em várias gerações posteriores. Depois, os apóstolos e evangelistas escreveram o que o Filho de Deus pregou e o que o Espírito Santo falou através dos apóstolos. Isso é o que nós agora chamamos de Escrituras Sagradas. Antigo Testamento, Novo Testamento. Esta é a palavra de Deus que permanece para sempre. Dessa palavra não passará um tio, embora passe o céu e a terra. Portanto, a Escritura do Antigo e do Novo Testamento é o mais sólido e precioso sistema de verdade divina. Amado, não existe outra revelação, a pregação do fulano de tal, a revelação do apóstolo tal, nada disso. O Antigo e o Novo Testamento é o mais sólido e precioso sistema de verdade divina. Todas as partes da mesma são dignas de Deus e todas juntas constituem um corpo total, no qual não há defeito nem excesso. Ou seja, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é uma única palavra de Deus, é um todo. Ela é a fonte de sabedoria celeste, a qual aqueles que são capazes de prová-la preferem a todos os escritos dos homens, quer sejam sábios, cultos ou santos. Um exato conhecimento da verdade foi acompanhado nos escritores inspirados por uma série exatamente regular de argumentos, por uma expressão precisa do seu significado e por um vigor genuíno de afeições próprias. A cadeia de argumentos é exposta em cada livro, no resumo que o precede, que contém também a soma dos mesmos. E isso pode ser mais útil do que antepor-se o argumento de cada capítulo. A divisão do Novo Testamento em capítulos foi feita na Idade Média, de maneira muito incorreta, frequentemente separando coisas que deveriam estar unidas
e unindo-as inteiramente distintas uma das outras. Podemos observar na linguagem dos escritos sagrados a maior profundeza, bem como a maior facilidade. Todas as elegâncias das composições humanas são nada em relação a eles. Deus fala como homem. Deus não fala como homem, mas como Deus. Seus pensamentos são muito profundos, e daí serem suas palavras de inexaurível virtude. É a linguagem dos seus mensageiros, é também do mais alto teor, pois as palavras que eram dadas lhes correspondiam exatamente à impressão feita nas suas mentes. E daí o dizer Lutero, agora ele vai citar Lutero: a teologia nada mais é do que a gramática da língua do Espírito Santo. A teologia verdadeira, a teologia bíblica, nada mais é do que a gramática da língua do Espírito Santo. Para entendermos isto perfeitamente, devemos observar a ênfase que existe em cada palavra, os santos sentimentos ali expressos e o temperamento manifesto pelos escritores. Mas, como tem sido pouco considerado essas coisas, especialmente a última, no entanto, elas são maravilhosamente difundidas através de todo o Novo Testamento e são verdade, uma recomendação contínua daquele que age, ou fala, ou escreve. Ou seja, Wesley deixa muito claro, como o apóstolo Paulo, toda escritura é inspirada por Deus. Foi Jó que escreveu, foi Davi que escreveu, foi Moisés que escreveu, foi Osés que escreveu, foi Paulo, foi Judas, foi Pedro, foi Tiago, foi Lucas. Não importa. Eles foram usados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada. Talvez algum teólogo que escute essa palavra está dizendo assim: você é fundamentalista. Sou fundamentalista na Bíblia. Amém? E o Wesley era assim, amado. O Wesley entendia que a Bíblia... mas na época de Wesley as ciências bíblicas não estavam desenvolvidas. Amado, as ciências bíblicas vieram gerar incredulidade. Você estuda as ciências bíblicas do século XIX, do século XX, é um lixo, dá vontade de jogar fora. Eu tenho que ler e tenho que estudar. Eu sou apaixonado pela história da teologia. Mas eu confesso a você que a teologia do século XIX, do século XX, é um lixo. Com algumas exceções, com raras exceções. Então eu prefiro ficar com o fundamentalismo de Wesley, que acreditava fielmente que a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. No século XIX começou um movimento chamado Alta Crítica e Baixa Crítica. Baixa Crítica eram todos aqueles que acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Alta Crítica, aqueles que liam a Bíblia dentro da crítica literária e histórica, desconstruindo tudo. Não, aqui não houve milagre, ninguém passou pelo Mar Vermelho, o muro de Jericó não caiu, Jesus não multiplicou pães e peixes, né? Até que chegou no século XX, e aí Rodolfo Bultmann escreveu o livro Desmitologização da Bíblia, né? Mostrando que a Bíblia era tudo mito. Amado, essa teologia já joguei no lixo. Eu prefiro ficar com a teologia de Wesley, que ele cria fielmente que cada escritor da Bíblia foi dirigido pelo Espírito Santo. Mas você é fundamentalista? Sou. Mas você está fazendo um reducionismo histórico, retornando ao século XVIII. Exatamente. Essa é a minha teologia. Eu creio desta forma, mano. Dessa forma como Wesley crê. Todos os homens da Bíblia foram dirigidos pelo Espírito Santo. Eu preciso ler o contexto, saber da sua história, como ele diz, seus sentimentos, suas linguagens, né? Mas ficar com a Bíblia Sagrada. Eu não negocio isso. Tem um outro texto que ele escreveu, demonstração clara e concisa da inspiração divina das Escrituras, das Sagradas Escrituras, não é? No capítulo 11, ele diz assim: há 4 argumentos grandes e poderosos que nos induzem fortemente a crer que a Bíblia precisa ser de Deus. Olha os 4 argumentos mostrando que a Bíblia precisa ser de Deus. Os milagres, as profecias,
a bondade da doutrina e o caráter moral dos escritores. Todos os milagres fluem do poder divino. Todas as profecias da compreensão divina. A bondade da doutrina, da bondade divina e o caráter moral dos escritores da santidade divina. De modo que o cristianismo é construído sobre 4 grandes pilares: o poder, a compreensão, a bondade e a santidade de Deus. Coloca aí no seu caderno. Eu gostaria que você escutasse. Eu já falei sobre tradição, Eucaristia e agora sobre Bíblia. Então eu quero que você tenha um caderninho para fazer essas anotações. Olha, o cristianismo é construído sobre 4 grandes pilares: o poder, a compreensão, a bondade e a santidade de Deus. Olha que coisa! O poder divino é a fonte de todos os milagres, a compreensão divina de todas as profecias, a bondade divina, a da bondade da doutrina, a santidade divina do caráter moral dos escritores. Peço licença para propor um argumento curto, claro e forte para provar a inspiração divina das escrituras. Olha o argumento dele: claro, curto e forte. Quase que ele falou assim: claro, curto e grosso, não é? A Bíblia deve ser invenção de homens bons ou de anjos? De homens maus? Olha, a Bíblia deve ser a invenção de homens bons ou de anjos? De homens maus ou demônios ou de Deus? Então, olha, ou a Bíblia é uma invenção de homens bons e de anjos, ou a Bíblia é a invenção de homens maus e de demônios, ou a Bíblia é uma invenção de Deus. Ela não podia ser invenção de homens bons ou de anjos, pois eles não fariam nem poderiam fazer um livro contando mentiras durante todo o tempo em que o estava escrevendo, dizendo: assim diz o Senhor, quando o livro era a sua própria invenção. Então, homens bons não conseguiriam inventar as histórias da Bíblia. Vou inventar a história de Jonas, inventar a história de Moisés, inventar a história da multiplicação de pães. Homens bons não conseguiriam fazer isso, né? Ela não podia ser invenção de homens maus ou de demônios, pois eles não fariam um livro que impõe todos os deveres, proíbe todos os pecados e condena suas almas ao inferno por toda a eternidade. Ou seja, homens maus e demônios não iam escrever um livro contra eles próprios, né? Porque a Bíblia fala de pecado, de condenação, de destruição do mal, do demônio. Olha que coisa. Eu tiro, portanto, a conclusão de que a Bíblia precisa ter sido dada por inspiração divina. Tá vendo? Ou a Bíblia foi escrita por homens bons e anjos, ou por homens maus e demônios, ou por Deus. Ele fala assim: eu prefiro tirar a conclusão de que a Bíblia precisa ter sido dada por inspiração divina. Então não foram homens que escreveram a Bíblia, irmãos. Eles escreveram, sim, mas como Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou. Não foram homens bons que escreveram, não foram anjos que escreveram, não foram homens maus nem demônios, mas foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia, inspirando homens a escrever essa Bíblia, não é? É interessante que tem uma carta que ele escreveu a um senhor chamado Samuel Furli, que ele diz assim: olha, a regra geral de interpretação de escritura é essa: o sentido literal de cada texto deve ser tomado se ele não contraria algum outro texto. Nesse caso, o texto obscuro deve ser interpretado por outros que falem de modo mais claro. Se alguém quiser que ande mais depressa do que as suas forças permitem, você não terá licença de Deus para fazê-lo. Se alguém quiser que ande mais longe quando já estiver cansado, você deverá querer que lhe empreste o seu cavalo ou que vá a pé em sua companhia. Né? Ele está dizendo assim: vá devagar, começa a ler a Bíblia, primeiro no seu sentido literal, né?
se esse sentido literal não vai contrariar outros textos. Se tem um texto muito obscuro, pega um outro texto da Bíblia que esclareça, porque a própria Bíblia, ela se auto-interpreta. Nós interpretamos a Bíblia dentro da própria Bíblia. Eu tive uma visão que esse texto diz isso. Isso não vale. Um anjo do céu veio me revelar que esse texto é assim. Isso não existe. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Esse era o método de Wesley, não é? Ele escreveu no seu diário, na quinta-feira, dia 5 de julho de 1666, o seguinte: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Então, meu fundamento é a Bíblia. Eu sou intransigente a favor da Bíblia. Sigo em todas as coisas, grandes ou pequenas. Então, John Wesley, não vou atrás de revelação, não vou atrás de profecia. Deus pode até usar profetas, mas não vou atrás. Eu quero saber a Bíblia, né? Outra coisa, vou tomar uma decisão, o que a Bíblia diz sobre isso? Qual a orientação do Evangelho? Como eu posso buscar a instrução de Deus para esse meu trabalho? Amado, é uma coisa fantástica, querido, quando você pega a Bíblia e coloca a Bíblia como norma para a sua vida. Tem um outro texto que ele escreveu ao senhor Lau, né? Robert Lau, que foi professor também, escreveu vários livros maravilhosos sobre espiritualidade, e ele escreveu ao senhor Lau o seguinte: não considero qualquer escrito senão um inspirado em matéria de religião. Tauler, Bemer e todo o exército de autores místicos são nada para mim em comparação com São Paulo. Em todos os pontos apelo para a lei e para o testemunho, e não dou valor a qualquer outra autoridade senão esta. Há um tempo, quando eu estava no grande perigo de não dar devido valor a essa autoridade, vós me fizeste aquela importante observação: eu sei onde está o seu erro. O Senhor devia ter uma religião filosófica, mas não pode haver tal coisa. A religião é a coisa mais clara e simples do mundo. Ela é apenas isso: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tanto quanto o Senhor adicionar a filosofia à religião, tanto quanto o Senhor a deturpará. Desde então, nunca esqueci dessa observação e confio em Deus que nunca o farei. John Wesley está dizendo o seguinte: olha, existem boas filosofias, né? Existem bons místicos, bons escritores, mas a minha autoridade é a Bíblia. Nós somos apaixonados, eu gosto muito da teologia clássica, né? Dos pais da igreja. Nós estamos estudando agora Hilário de Poitiers, vamos terminar agora, se Deus quiser, sábado, Tratado da Santíssima Trindade. Nós somos apaixonados por isso. Agora, nossa autoridade final é a Bíblia. E o Wesley, ele recebeu essa orientação do Sr. Lau. Falou: Wesley, você está tentando adicionar filosofia à religião. Isso não dá certo. Olha o que ele diz: ó, nós o amamos porque ele não amou. Tanto quanto o Senhor adicionar filosofia à religião, tanto quanto o Senhor a deturpará. Se você começar a tentar pegar filosofias para interpretar a Bíblia, você vai deturpar. Desde então, nunca esqueci dessa observação e confio em Deus que nunca o farei. Né? Ainda existe, né, principalmente, as teologias de fronteira: teologia, economia, teologia, filosofia, teologia e pedagogia, né, teologia e política, que é muito interessante, teologia e sociologia. Mas há um problema sério, não é? Eu preciso ficar com a Bíblia, ler o mundo a partir da Bíblia, ler os jornais a partir da Bíblia, não ler a Bíblia a partir do mundo. Guarda isso, escreve teu caderno: eu não devo ler a Bíblia a partir do mundo, eu devo ler o mundo a partir da Bíblia. Ou seja, nunca esqueça dessa observação. Não adicione nada à Bíblia, a filosofia, a sociologia, a teologia. Não adicione nada à Bíblia. Fique só com a Bíblia Sagrada.
Amém? Nós devemos conhecer as filosofias, sociologia, tudo isso devemos estudar muito, né? Quando eu estava na Federal, estudei pedagogia na Federal, foi um tempo espetacular. Me ajuda até hoje, mas eu preciso permanecer com a Bíblia. É interessante que tem a nota que o Wesley fez a 2 Timóteo. Ele diz assim, sobre esse texto que eu li, toda escritura é inspirada. Ele diz assim: a regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Anota no seu caderno isso. A regra cristã do certo e errado é a palavra de Deus. Os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram, quando eram movidos pelo Espírito Santo, toda escritura que foi dada pela inspiração de Deus, que é realmente proveitosa para a doutrina ou para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que lhe é contrário, para a correção do erro, para instruir-nos e treinar-nos na justiça, como 2 Timóteo 3,16. Ela é a lâmpada para os pés do cristão, bem como a luz para todos os seus caminhos. Ele a recebe como sua única regra do que é justo e do que é errado, de tudo aquilo que é realmente bom ou mal. Ele nada tem como bom senão aquilo que nela se contém, quer diretamente ou por simples consequência. Nada tem como mal senão o que ela proíbe, quer claramente ou por interferência inegável. Tudo que a Escritura não proíbe, nem ordena, quer diretamente ou por simples consequência, ele crê que seja de natureza indiferente, nem bom nem mal em si mesmo. Esta é a regra total e única pela qual a sua consciência é dirigida em todas as coisas. Foi o seu sermão, o testemunho do nosso próprio Espírito, né? Agora ele diz assim, agora sim, comentando 2 Timóteo: toda escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo não só inspirou aqueles que a escreveram, mas inspira continuamente e assiste de modo sobrenatural aqueles que leem com sincera oração. Então, o Espírito Santo inspirou quem escreveu a Bíblia e o Espírito Santo assiste, ajuda aqueles que leem com sincera oração. Daí ser ela tão aproveitável para a doutrina, para a instrução do ignorante e para a reprovação ou convicção daqueles que estão no erro ou no pecado, para a correção ou emenda de tudo aquilo que é errado ou impróprio, para instruir ou treinar os filhos em toda a justiça. Então, a nota que ele fez em 2 Timóteo 3,16. Antes, nesse texto que ele escreveu, o testemunho do nosso próprio Espírito, ele mostra claramente tudo que a Bíblia fala que é errado, tudo que é certo. Tudo aquilo que a Bíblia não opina, nem direta, nem indiretamente, eu devo entender que é insignificante para mim, não é? Então é muito interessante. Tudo aquilo que não pode ser provado na Bíblia pode até ser bom, como ele vai falar sobre os meios de graça, ele vai falar sobre coisas assim muito interessantes, mas que muitas vezes não pode ser provado na Bíblia, né? Mas eu devo ficar com aquilo que pode ser provado na Bíblia Sagrada. E quando ele faz essa referência, né, essa nota de rodapé sobre 2 Timóteo 3,16 que eu li aqui, toda escritura é inspirada por Deus, ele mostra uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo que a escritura é inspirada por Deus, né, Deus inspirou os seus escritores, Deus também, através do Espírito Santo, nos assiste. Então, se você sentar agora, pegar um texto da Bíblia, orar sinceramente, você vai ler essa Bíblia e ela vai ser revelação de Deus. O Espírito Santo te auxilia nessa revelação. Muito bem, para terminar, eu quero ler com vocês o prefácio, as notas explicatórias sobre o Antigo Testamento, que é muito interessante. Para terminar, ele diz assim, olha: este é o modo de entendermos as coisas de Deus. Meditai sobre ela de noite. Assim atingireis o melhor conhecimento, que é conhecer o único e verdadeiro Deus,
e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Este conhecimento vos levará a amá-lo, porque ele vos amou primeiro. Sim, amar-te ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma, com toda a vossa mente, com todas as vossas forças. Não haverá então em vós aquela mente que houve também em Cristo Jesus? Em consequência disso, quando vos experimentais todos os santos sentimentos descritos nesse livro, igualmente manifestarei em todas as vossas conversões, que sois santos como é santo aquele que vos chamou. Se vos desejais ler as Escrituras de maneira a conseguir de atingir esse objetivo efetivamente, não vos será aconselhável separar-vos um pouco de tempo, se puderdes, todas as manhãs e toda noite para esse fim. Tá vendo? Separar um pouco do tempo, se puderdes, todas as manhãs, toda noite para esse fim. Leia a Bíblia um pedacinho de manhã e um pedacinho à noite em dormir, gente. Um capítulo de manhã, um capítulo à noite. Amém? Em cada hora daquela, se tiveres tempo, leia um capítulo do Antigo e do Novo Testamento. Se não puder fazê-lo, leia um capítulo apenas ou uma parte de um. Não é? Ou seja, sobrou um tempinho agora depois do almoço, lê um capítulo da Bíblia. Lerdes tais passagens com humildade para conhecer de toda a vontade de Deus e com resolução firme de praticá-la. Não é? Então eu vou ler querendo conhecer o que Deus quer que eu faça e tendo uma resolução de praticá-la. A fim de conhecer a sua vontade, vós deveis prestar atenção constantemente à analogia da fé, a conexão e a harmonia que existe entre as grandes e fundamentos doutrinas do pecado original, da justificação pela fé, do novo nascimento e da santidade interna e exterior. Então, quando você vai ler, veja os textos, vão falando com você sobre o pecado original, vai falando sobre a justificação da fé, o novo nascimento, a santidade interna e externa. Vai guardando isso na sua vida. Quinto, a oração séria e sincera deve ser constantemente usada antes de consultarmos os oráculos de Deus, visto que a Escritura só pode ser entendida através do mesmo Espírito que por ela foi dado. Está vendo? Devemos igualmente terminar a nossa leitura com oração, para que aquilo que lemos seja escrito no nosso coração. Então, olha a orientação teológica de Wesley. Vai ler a Bíblia todo dia de manhã e todo dia à noite, um pouquinho. Sobrou um tempo vago? Lê a Bíblia. Mas antes de ler, ore a Deus. Depois de ler, ore a Deus. Gente, nós temos tempo para o celular, tempo para o Instagram, tempo para o WhatsApp, tempo para o TikTok. Para um pouco com isso e vá para a Bíblia. Ore um pouco antes e um pouco depois, porque o Espírito Santo foi que inspirou a Bíblia e o Espírito Santo vai te ajudar a entender a Bíblia. Muito lindo, né? E por último, e também é de utilidade que, enquanto lemos, paremos frequentemente e nos examinemos através da leitura quanto ao nosso coração e quanto à nossa vida. Meu Deus, o que o Senhor está falando comigo nessa palavra? Com a direção que o Senhor está me dando. Isso nos dará motivo de louvor ao descobrirmos que Deus nos capacitou a nos conformarmos com a sua vontade abençoada e motivo de humilhação e oração onde tivermos a consciência de termos falhado. Qualquer que seja a luz que então recebermos, deve ser imediatamente usada em toda a sua extensão. Não haja demora. Seja qual for a vossa resolução, começai a executá-la no primeiro momento em que puderdes. Assim descobrireis que essa palavra é realmente o poder de Deus para o presente e para a salvação eterna. Então você leu a Bíblia, o Senhor falou contigo, rapidamente começa a praticar aquilo que Deus tem falado. Amém? Então, amados, hoje termina aí o nosso Conversando Teologia com John Wesley, Bíblia Sagrada. Você possa ouvir, se precisar, escute de novo, um caderninho, faça suas anotações, mas comece aqui, na Bíblia Sagrada. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amado, como eu disse no início, século XIX, século XX, século XXI, tem muita teologia, muita bobageira, muitas novas teologias. Eu prefiro ficar com essa forma bíblica de Wesley em ver a Bíblia Sagrada. Ela é palavra de Deus, é Deus falando comigo, inspirada por Deus, escrita por Deus, através da mão de homens, mas escrita por Deus. Por mais que essa teologia moderna tente desfigurar a Bíblia, eu prefiro ser fundamentalista no pensamento, na teologia de Wesley com relação à Bíblia Sagrada. Amém? Amo a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Deixa aí seu comentário. O que você achou dessa aula? Foi edificante? O que você quer destacar nessa aula? O que Deus falou contigo? Valeu a pena? Foi bom? Glória a Deus por isso. Eu gravei esse vídeo, eu estou assistindo com você aqui ao vivo. Tá bem? Que o Senhor te abençoe. Mas deixe seu comentário aí, para eu saber qual foi a sua experiência com essa teologia de hoje. Conversão e teologia com John Wesley. Hoje o tema foi a Bíblia Sagrada. Senhor, muito obrigado a Deus pela tua graça, pela tua paz, nesses minutos que passamos aqui. Agora, Deus, abençoe nossa vida, nos dê, Pai amado, uma noite de sono abençoado, um dia feliz. Pai, nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.